Pessoal, boa tarde. Desculpa essa carinha de doente, né? Porque tenho passado por momentos assim de lutas, né? Quanto à minha na área física, na saúde. Mas creio no poder de Deus sobre minha vida e creio que tudo há um propósito na terra e sei que o Senhor está comigo. Mas, assim, eu decidi gravar esse vídeo porque eu estava lendo a Bíblia, né? Esses dias, com aquele nosso propósito de ler a Bíblia durante um ano. E o Senhor falou grandemente comigo, muito, fortemente, que chega a tocar assim no meu coração de uma maneira surpreendente. O valor que devemos dar aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos discipuladores, aqueles que são enviados por Deus para nos ajudar. Eu estava lendo aqui em Números, capítulo 12, que fala sobre o castigo de Miriam. Por que Miriam foi castigada? A gente vai estar lendo aqui agora, né? E vamos ver. Diz aqui, no capítulo 12 de Números, o seguinte: Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: Agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí, o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu no mesmo instante. Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí, Arão disse a Moisés: Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto, que nasce com a metade do corpo destruída. Assim, então, Moisés orou a Deus, o Senhor. Ó Deus, eu te peço que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Então, eu queria deixar bem claro aqui que essa é a minha opinião. Eu não sei se certa ou errada, mas é minha opinião e eu creio em Cristo. E sei o valor que um líder tem para nós. Assim, eu falo de coração. Respeite o seu pastor, respeite o seu discipulador, respeite aquele que o Senhor tem colocado na frente da sua vida e tem claramente te direcionado aos caminhos de Deus. Porque Deus não colocou ele à toa. Aqui Moisés poderia ter errado, sim, todo ser humano erra. A opinião de Arão e Miriam poderia estar certa contra Moisés. Só que tem um porém. Somos seres humanos. E aquele que Deus coloca como líder do seu povo, é Deus que tem que cuidar, e não nós.
Então, muitas vezes, quando criticamos, quando falamos mal do nosso discipulador, ou falamos mal da nossa liderança, da nossa igreja, a gente está falando contra Deus. E aqui Deus foi enfático. Ele tomou as dores de Moisés, e isso me deixa realmente constrangida, me deixa realmente, assim, muito tocada, porque Deus sabia que Moisés poderia estar no erro, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Mas, além de tudo, foi Deus que escolheu Moisés. Deus que colocou Moisés ali na frente do povo. E Deus que estava ali trabalhando com o povo através de Moisés. Pior de tudo, foram pessoas de perto de Moisés que foram falar mal dele. Deus, na sua sabedoria, na sua grandeza, tomou as dores. Ficou iradíssimo com Arão e Miriam, a ponto de Miriam ficar leprosa. A lepra era uma doença que as pessoas se afastavam da pessoa, dava a pessoa como morta, mesmo ela estando viva com aquela doença. E Deus faz assim com aqueles que vão contra a sua liderança, contra seu discipulador, contra seu líder de grupo familiar. Deus os torna leprosos. Gente, vamos tomar cuidado. Falar da nossa liderança é falar de Deus. Falar daqueles que o Senhor colocou sobre nossas vidas é falar de Deus. É olhar para a cara de Deus e dizer assim: o Senhor não é capaz de cuidar de mim. O Senhor não é capaz. Que vergonha que possamos estar com o nosso coração realmente em Deus. Se fazemos isso nesse momento, que possamos correr aos nossos discipuladores, aos nossos pastores e pedir perdão. Se você fala mal da sua igreja, se você fala mal do seu pastor, vá nesse momento correndo, peça perdão. Peça perdão, porque isso é abominável diante dos olhos de Deus. Os nossos pastores são pessoas que falam face a face com Deus. São pessoas que cuidam do povo. São pessoas que estão na brecha para o povo, pela sua vida. Os nossos pastores, os nossos discipuladores, eles são pagos por Deus, não por humanos. Mas não pense que eles não podem errar, eles podem errar. Eu posso errar, você pode errar. Então, por que não saber o perdão? Cada um tem suas limitações. Mas nunca duvide do que Deus tem para você. E nunca duvide da liderança que Deus pôs sobre você. Porque Moisés, ele dava satisfações a Deus. Ele falava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele aqui mesmo fala: eu falo com meu Deus face a face. Eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até viu minha forma. Como é que você se atreve a falar contra o meu servo Moisés? Deus te pergunta assim: se você faz, como você se atreve a falar mal do seu discipulador? Como você se atreve a falar mal do seu pastor? Ele que dobra o joelho, ele que sofre, seus discipuladores, seus líderes de grupo familiar. Como você se atreve? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sinceridade, Deus tem falado muito no meu coração. Você tem dado valor à tua liderança? Você tem amado a sua liderança, tem respeitado e honrado? Porque honrar não é falar mal quando ele vira as costas. Não. Honrar é defender. Honrar é amar. Honrar é estar ali. Estar ali quando ele estiver errando, estar ali quando ele estiver acertando. É acatar que eles são ouvidos de Deus e falam de Deus. E são bocas de Deus para a nossa vida. Abra teu olho, abra, pensa, pede a Deus, ore e peça a Deus para tomar a sua vida em tuas mãos e ter coragem de ir lá no seu discipulador pedir perdão porque falou mal dele, porque ele disse alguma coisa que não te agradou. Ou o teu líder de grupo familiar, que ele levou uma palavra que te confrontou e você não gostou. Ao pastor que fala lá no púlpito, que cuida de você, mas que muitas vezes você não gosta do que ele diz, mas porque o seu eu toma conta. Aqui diz: quem é você para falar?
para falar do seu pastor. Peça a Deus em oração e que Ele possa falar no teu coração como está falando no meu. Porque, mediante isso, o que eu tenho feito não é nada. Muitas vezes eu desonrei, sim, e eu sei, Deus tem me tocado em falar com a minha discipuladora, com o meu pastor, estou aqui. E Deus tem falado no meu coração, eu vou fazer isso. Agora você vai dar um pontapé no teu eu e dizer, eis-me aqui, Senhor. Fica a reflexão aí. Amém?